Gravando. Um, dois, três e Apareceu. gravando. Boa noite. Mais um encontro de Kotlin em ação. Agora a gente vai ver o capítulo. Capítulo não. O item 5.1.4. Na sessão passada a gente viu a sintaxe de lambdas, né? Acho que é até bom dar uma revisada, né? Só para passar rapidinho. De... Aqui. E meninas, se tiverem dúvidas aí, pode interromper, tá? Fica à vontade. Então, que a gente estava vendo aqui, a estrutura da lambda, né? Que ela sempre vai estar entre chaves. Do lado esquerdo a gente vai ter parâmetros, vai ter aqui a setinha e do lado direito o corpo da função. E aí a gente estava vendo aqui que existem várias formas de escrever essa lambda. Existe uma forma mais verbosa. Por exemplo, aqui a gente tem uma lista de pessoas, né? Alice, com 29 anos, Bob, com 31 anos. E aqui eu estou fazendo uma chamada de people e eu vou fazer um max by or null. E para isso eu estou usando uma lambda aqui para ele selecionar esse máximo pela idade. Então nessa lambda aqui entre chaves, eu tenho o parâmetro que é do tipo person e o que ele vai pegar aqui para comparar, para verificar o máximo, seria a idade. A classe person, se olhar aqui, ela recebe nome e idade. Então, aqui nessa função, a lambda está considerando a idade para pegar esse max. E aqui você tem a lambda entre parênteses, né? E aí no livro ele fala, mas era muita pontuação, parênteses, chaves, né? E aí eles mudaram, quando a lambda for o último argumento da função, ela pode ser colocada fora dos parênteses. Então ficou aqui max by or null, parênteses, e depois vem a lambda. Tá, a lambda está igualzinho aqui em cima, né? Recebe person e puxa aqui p.age, só que está fora dos parênteses. Só que dá para simplificar mais essa lambda. Então, quando ela é o único argumento da função, você pode remover os parênteses vazios. Então, aqui ela perde esses parênteses e passa direto a lambda aqui entre chaves. Tá da mesma forma, né? Só que tiramos parênteses. E dá para melhorar mais ainda. Como é uma coleção de person, então tem a inferência de tipo no Kotlin, né? Então não é necessário declarar aqui que o P é um person, né? Ele já sabe que é person, então você já coloca aqui p.age, né? Só que aí também dá para simplificar mais ainda. Aí você pode jogar um it, que aí ele vai saber que esse it aqui é person, e person tem age. Então ficou mais curtinho ainda. Ou você também pode usar o member reference. Nesse caso você põe o nome da classe, dois pontos, duas vezes, e a propriedade aqui age. Então são várias formas aí de se escrever uma lambda. E ele foi assim simplificando cada vez mais, né? Era mais verboso ali no primeiro caso, aí foi tirando algumas coisas e ficou bem mais objetivo. E aí agora, vocês têm dúvida aqui? Da minha parte, não. Tá, vamos lá. E aí, continuando, ele fala que com as lambdas você pode acessar parâmetros da função onde você está usando essa lambda. Aqui tem esse print messages with prefix, aí tem aqui essas variáveis, você pode usar dentro da lambda. Elas também acessam variáveis locais declaradas antes da lambda e alteram valores. Então, ups, olhando os exemplos aqui,
Aqui é o exemplinho do livro mesmo. A gente tem uma função aqui para imprimir a mensagem com um prefixo. Vai receber uma coleção de strings e vai receber um prefixo. E aí aqui ele está fazendo um for nessa coleção e aqui seria a lambda. Vai fazer um print e aí com o prefixo que foi passado aqui para a função e mais o conteúdo da coleção, a string que está dentro da coleção. E aí aqui executando, ó, tenho a lista de mensagens, que mensagens de erro, 403, 404. E aí quando eu executo, ele vai imprimir os erros, vai colocar esse erro aqui na frente, e aí cada um dos erros, né? Ele entrou naquele for, né, da coleção, ele joga esse prefixo error e mais aqui a mensagem de erro que está dentro dessa lista. Então aqui é um exemplo da lambda acessando aqui os parâmetros dessa função. E ele também fala, a lambda consegue alterar variáveis que estão aqui dentro que são declaradas antes da lambda. Né? Então aqui você tem uma função que vai contar a quantidade de erros de client e a quantidade de erros do server. Então ele vai de novo fazer um loop aqui na coleção e está verificando, começa com 4, o item da coleção começa com 4, então incrementa aqui client errors. Se começa com 5, incrementa server erros. Então a lambda está acessando aqui as variáveis que estão fora dela, né? E depois faz um print aí da quantidade de erros de client e de server. Então, na verdade é esse printzinho aqui embaixo. O print problem counts, que é essa função. Ops. Retorna aqui 2 clientes e um server. E aqui, lambda alterando o valor da variável. Na verdade, eu tenho aqui uma variável que é um contador, né? E foi atribuída aqui para essa outra variável uma lambda que incrementa esse contador aqui de cima. Então, cada vez que eu executo, eu faço um run aqui nessa lambda, ele vai incrementar esse contador. Então, aqui, esse último 2 aqui, começou o counter em 0, aí rodou uma vez, somou 1, e aqui, pela segunda vez, dá 2. Então, são todos exemplos aí de lambda alterando variáveis, valores de variáveis. Aqui deu 3, joguei mais uma vez. Desse itemzinho é isso. Eu não me lembro no Java, assim, eu não cheguei a usar muito Lambda no Java. Não sei se vocês têm experiência aí. E não sei se tinha isso de alterar variáveis fora, receber esses parâmetros, usar na Lambda. Alguém tem alguma experiência aí? Bom, se não, continuamos então. Oi? Ah, eu achei que Oi. eu tava mutada. Eu tava falando. Tá. Não, eu ia comentar porque eu não uso no dia a dia muito o Lambda, apesar no Java. Mas eu já estudei os 2 livros. Pelo que eu vi, me lembro, ele não deixa alterar. Variável fora. Tu tem que fazer uma cópia. Ele não altera assim variável. Não deixa. Eu acho que isso é uma diferença, né? Ali é direto, né? Tu não altera a variável dentro do lambda e ela foi declarada ali fora. Uhum. Né? Isso.
Pelo que É eu, isso que aí. eu me lembro, não dá, não. No Java não dá, mas eu posso confirmar depois. Ah, legal. Então, eu não lembro, assim, que eu lembro de Lambda é strings, né? Agora eu não cheguei a usar muito. Ah, mas bom saber. É uma melhoria aí. E continuando aqui, member reference. Então, é uma forma concisa de chamar um método ou uma propriedade de uma classe. Ela pode referenciar uma função top level e, utilizando a referência ao construtor, podem adiar a criação da instância de uma classe. Aí vamos traduzir isso, né? Aqui, member reference. Ah, eu nem comentei, né? Esse projeto ele tá lá no repositório do Git da comunidade. Depois vocês podem baixar também. Quer dizer, não sei se precisa dar permissão. Precisa, Gi? Precisa. Que isso Uhum. aí até público, mas para alterar tem que ter a permissão ali como colaboradora. Para poder. Mas aí dá para forcar, né, Gi? Dá para Faz o baixar. fork. Uhum. É porque não dá para alterar direto. Mas vamos supor, eu acho que nem precisa da permissão. A pessoa faz um fork, aí ela pode fazer através do dela, tipo um MR, entendeu? Uhum. Sim. Só se quiser subir algum código, alguma coisa, daí no PR. Ou a gente dá permissão. É, o MR, o PR. Tranquilo. Legal. Para as meninas Bom. aí, a Bruna, a Tamara, né? Se quiser. Depois a gente coloca no grupinho ali. Ah, beleza, obrigada. Então, aqui continuando. É o mesmo exemplo anterior, a gente tem aqui um people, coleção de pessoas, né? Tá fazendo max by or null. Aqui seria a forma tradicional, né? Ter o objeto aqui do lado esquerdo e do lado direito a propriedade que eu estou usando desse objeto. E aí a lambda vai retornar a idade. Mas eu poderia ter usado aqui por member reference. Nossa, estou esquecendo em português como é que era. Referência do método? Não. Fugiu o nome em português. Mas Métodos reference, referência de método. referência de método? Em português fica assim mesmo. É methods reference. Mas é isso. Tá. Bom, mas seria a classe age, né? Esse aqui eu até via bastante lá no Java, né? Em vez de fazer get, age, fazer a age. Aqui acho que é até comum. Aí aqui o que ele fala de referenciar a função top level. Eu posso ter uma função aqui dentro da classe, tenho essa salute, que na verdade só imprime aqui, salute. E aí eu faço esse run, salute, porque eu não tenho um nome de classe aqui, né? Ele está chamando direto essa função. Então ele chama dessa forma. Eu achei meio esquisitinho, mas é possível fazer. Vou rodar aqui. Aqui saiu o salute. E aqui os dois de cima, ele pegando a pessoa com a maior idade dentro da coleção, né? Esses dois. E a outra forma que ele falou era fazer uma referência para o construtor, adiando a criação da instância. Então, ao invés de eu já criar o person aqui, passando todas as propriedades dele, eu criaria uma variável onde eu defino igual, dois pontos, person.
Aí é como se eu estivesse fazendo uma referência para o construtor. E aí depois eu declaro uma variável onde eu uso essa variável de cima e passo aqui as propriedades que o objeto precisa. Então passei o nome, idade. Então, ao invés de eu criar aqui logo de cara, eu criei essa instância, essa referência para o construtor e depois é que eu inicializei o objeto. E também tem essa outra forma aqui, referência para extension function. Extension function, eu tenho aqui a classe person, né? Só que eu quero criar um método fora dessa classe. Né? Então eu faço eu estou aqui nesse outro arquivo, ela foi declarada aqui nesse arquivinho aqui, a classe person. Só que eu estou aqui nessa outra classe criando essa extension function, que chama isAdult, onde ele vai verificar se a idade é maior ou igual a 21. Então eu também consigo aqui fazer uma referência para extension function. Tem o nome da classe e o nome do método. E aí eu chamo a função aqui, a lambda, passando a pessoa. Ele vai verificar aqui se a idade é maior que 21. Que é esse aqui de baixo. Eu criei uma pessoa chamada Maria, a idade é 17, e aí retornou falso porque ele verifica se é maior ou igual a 21 anos, né? Então são formas aí de usar o member reference. Muito legal. Achei legal. Porém. Então, eu achei estranho isso aqui. Porém, aquele ali estranho do Salute. E esse do Person aqui também, do 2.1 do Person. E aí depois embaixo. Tá. Tudo bem. Fica mais elegante o código. Mas. É bem diferente. Do que a gente tá acostumado. Você colocar um igual, 2 pontos, né? Sei lá. Não, é só. Ainda não acostumei. É costume mesmo. A gente tá acostumado a ver de um jeito. E é isso. O que eu acho que, pelo menos no Android, o que a gente geralmente usa, por exemplo, a val create person, põe 2 pontos person, que ela recebe o person como. Mas não assim, usando 2 pontos, não. A gente geralmente não usa dessa forma. Porque o 2 pontos sozinha seria falar o tipo da variável, né? Sim. É que aqui ele está atribuindo o construtor desse objeto aqui. Person, sim, beleza. Que aí depois ele chama e passa aqui as propriedades. Não sei, assim, onde usaria, vantagem, enfim. Faz sentido, porque depois os dois pontos ali, né? Ele entende que é um método, né? Que é um método reference. E quando coloca a classe, ele vai chamar o consultor. Geralmente é um tipo, então sai meio estranho. Mas tudo bem. A gente vai acostumando no jeito do Kotlin. E o comportamento das lambdas eu vi aqui, dei uma pesquisadinha, que eu não me lembrava também, e realmente é diferente. É questão do escopo. No Java, ele até deixa tu alterar uma variável ali, mas ela tem que ser final. Ela não pode ser uma variável. Tem que ser final ou efetivamente final. Então, assim, normal, variável, não, ela tem que estar no private ainda, daí ele deixa modificar. Um pouco diferente os escopo, né? E aí no Lambda ele deixa, no Kotlin, pode ser modificada var e pode ser variável em instância local, tanto local quanto em instância. E no Java só deixam de instância mesmo, que é esses que é private. Não? Entendi. Vamos lá. Bem, continuando.
Bom, eu não consegui traduzir isso aqui. Ele falou de Bound Callable Reference. Então, referência para uma propriedade de uma instância específica. Ali no item anterior, a gente estava usando person, age, que era a propriedade do objeto person, né? E aqui ele instancia uma pessoa e aí ele vai pegar age dessa pessoa que você instanciou. Né? Então ele faz um pouquinho diferente. Aqui instancia uma pessoa. E aí o que a gente estava vendo ali nos passos anteriores é que você instancia classe e atributo. Né? Então aqui eu atribuí para uma variável essa lambda, né? E aí eu uso essa variável passando aqui a pessoa e ele vai me retornar a idade, que é 26 anos. Mas eu poderia, ao invés de ter pego aqui a classe person, poderia ter usado o próprio objeto pessoa, que já está instanciado, e pegar a idade dessa pessoa que eu instanciei. Então, assim, as duas formas funcionam, trazem o mesmo resultado, né? Só que uma eu estou pegando aqui o atributo da classe person, poderia usar para várias pessoas, né? Se eu tivesse outro SEB2 aqui com outra pessoa, eu poderia usar essa função para pegar a idade da primeira e da segunda pessoa. Agora, nessa daqui, eu estou pegando a idade especificamente aqui dessa pessoa que eu instanciei. Tá, se fosse um for each, né? Num for each ali, dava pra pegar numa coleção de person, né? E fazer. Aí teria que ser esse aqui, né? Que é da classe. Pra eu pegar de cada pessoa, a idade de cada pessoa, né? Que aqui tá fixo. Sim, sai pra. Nós vimos. Tá vazando. Tá vazando aqui, ó. Deixa eu silenciar. Interessante, né? Dá pra gente usar o 2 pontos sem nada e o método depois, ou a classe, que daí ele entende que é o construtor, então, e dá pra pegar essa referência, jogar pra uma variável e depois pegar o atributo por referência. É loucura. Você pega uma instância específica, né? E funciona. É bem flexível, né? Esse é o bound. Eu não sei como é que traduz isso. Eu também não sei. Deixa eu falar a verdade, eu vou procurar aqui. Tem alguma... Não sei, bound não é amarrado, sei lá. Vinculado. Acho que era vinculado. É como se tivesse uma ligação, né? Você tem um bound com alguém que você tem uma ligação forte com ela. Tá. Bound, Deixa assim mesmo. Bound me lembro, ou tem a ver com Super Bonder. Nada a ver. Tudo bem que o Super Bonder ele cola e você não separa. Bond. Não é bound, é outra coisa. Eu tô confundindo. É parecido, ó. Aqui eu vi num livro em português, não sei se é referente a isso aqui. Referências vinculadas, seria? Vinculada. Aqui fala de vinculado. Referências vinculadas a membros. Nossa, deixa eu arrumar. Não, deixa assim, Não. bota do lado. Não, é que Coloca do lado. Coloca do lado, Tá bom. deixa o antes e bota referências vinculadas. Referências vinculadas. Referências vinculadas? Eu acho que é isso. Que aqui no livro em português tá assim, referência vinculada.
O cara da tradução tem que se virar, né? A gente vai melhorando. A pessoa também tem que ser meio que técnica, né? Não tem como você traduzir literalmente. Uhum, Não, nossa, isso aí verdade. é pra quem mora no exterior ou trabalha no exterior, é um problema mesmo, né? Pelo que eu vejo. Nossa, muda as referências, tudo. Mesmo que a gente leia os livros, modo de falar, até expressão, né? Vai falar ali com os dev é diferente das paradas técnicas. Mas vamos aprendendo. Bom, aí no 5.2 ele começa a falar do SAM, que é o Single Abstract Method. Então são interfaces que têm um único método abstrato, exemplos runnable e callable. E o Kotlin permite o uso de lambdas usando interfaces funcionais como parâmetro. Tá aqui um exemplinho do runnable, que ele tem é uma interface, né? E tem um único método. E aí tem essa notação de functional interface. Esse item Interface de funções, né? é. Esse item aqui me deixou bem confusa no livro. Ele deu um exemplo que eu acho que é de Android. Que ele chama lá um. Peraí, deixa eu ver o nome aqui. Ele chama um método lá, um clique. Aí eu não achava esse um clique. Enfim. Aí eu pus aqui o que eu me lembrava, que era Java Swing. E lá no Java Swing tinha esse Action Listener. Não sei se alguém já mexeu com Java Swing, mas é bem antigo, né? Sim, porque é E bem parecido. Os botões do Android é parecido com esse aí, porque uhum, precisa ter uma interface, não é? É um. É alguém um. para ficar escutando Um ali, né? listener, isso. Se clicou. É. Precisa. O É botão. que nem o listener do JavaScript. JavaScript, não sei. Eu acho que é similar, viu? Porque você criava esse listener aqui, tipo, para você ver quando alguém acionava o botão. Ah, então é a Isso. mesma coisa. Aí, tipo, Porque É. ele te avisa. Ele te avisa, ele volta e te avisa que clicou o evento, né? Tal evento. Uhum, Uhum, é isso parecido. aí. Então, aí ele tava dando um Você. exemplo. Ele Desculpa. tava. Não, imagina. Ele estava dando um exemplo que era com botão, mas era alguma coisa de um clique, né? E aí eu peguei esse aqui de JButton, que era do Swing, que você tinha que dar esse A de Action Listener, e a gente via muito esses códigos aqui, com essa classe anônima, New Action Listener, e aí vinha a implementação aqui no meio, e ficava esse código aqui. Isso no antes do Java 8. Aí depois do Java 8 veio as lambdas e aí ficou um pouquinho mais simples. Aí você não precisava dar o new action listener, você punha aqui esse action event e jogava a lambda aqui já com a ação que seria feita nesse add action listener. E ele estava falando disso para começar a falar do SAM, que é esse Single Abstract Method. Peraí que eu. Ah tá, mas espera aí, deixa eu só voltar aqui. Quando ele estava falando desse Single Abstract Method. E aí ele começou a falar de passar uma lambda como parâmetro para um método Java. O que eu entendi? Eu entendi que eu podia ter uma interface aqui em Java. Eu criei aqui uma interface, computation, que tem esse método, recebe esse int delay e um runnable computation. E aí eu posso no Kotlin implementar essa interface. Uma interface de Java, que é esse computation que estava aqui, que é Java. Então eu consigo no Kotlin passar uma lambda para essa interface. Essa interface recebia um delay e esse computation. Aqui eu estou
atribuindo para essa lambda esse comportamento aqui. Vai imprimir o print, vai fazer um print do delay, do parâmetrozinho aqui, e vai executar. Então, implementei a lambda usando aquela interface de Java. E aí aqui ele vai executar essa lambda, passando esse delay 1000 e vai imprimir aqui esse 42. Na verdade, ele imprimiu esse 1000, que é essa linha aqui. E aqui ele executou a lambda. E a lambda não, o runnable. O computation era um runnable. Que na verdade é esse print ln42. Meio confuso, né? Mas não sei se deu para entender. A interface recebe dois parâmetros. Um é um int e o outro é um runnable. E esse runnable, na verdade, eu falei aqui que era imprimir 42. Essa aqui é a lambda, que implementa o runnable. E aí quando eu executo, ele imprime aqui o valor do primeiro parâmetro, que é um int, que é o 1000. E depois ele executa o computation, que é a lambda. Isso faz com que ele imprima esse delay 1000 e esse print 42 aí. Deu pra entender, gente? Não. Tô que nem a Nazaré aqui. Aquele silêncio. É. Gente. É que o Não peguei. runnable é Tá. ele passou uma lambda. Né? É um pedacinho de código que ele vai fazer o run e vai executar. Sim, ele cria uma thread, esse runnable, né? E ele é uma interface Uhum. funcional. Beleza. Aí ele vai Isso. chamar e vai passar um lambda como referência Isso. a isso. Aqui eu implementei a interface, né? Computation. Ela recebe o int e recebe o runnable. E aí o que ela faz? Ela imprime aqui o delay que foi passado como parâmetro e aí ela vai executar a função que foi passada aqui no computation. Tá. Tranquilo. Não... É só o nome que eu acho que eu me confundi. Que sigla SAM, né? SAM. Que é a mesma coisa que o interface funcional, que ele já tá falando, né? Uhum. Só tem um método, or single abstract method. Isso. É Só o tem mesmo um método. conceito. É o mesmo, né? Um conceito. Pode dar uma misturada e colocar não só método nela? Na interface funcional? É? Tem como tu criar um default só. Daí ela continua sendo ainda uma functional interface com um método default, que daí tem uma implementação. Mas ela serve ali o default em algumas situações, não lembro. Mas dá pra botar um default, se não me engano, com implementação. No capítulo mais para frente, ele vai mostrar um exemplo que você tem um método aqui abstrato que você tem que implementar e tem mais uns 3 métodos ali com implementação. Você pode ter um método abstrato e outros métodos com implementações ali padrão, você deixa disponível na interface. Isso, seria esses default aí, sim. Aí, no Java, tu bota default antes, na palavra reservada. Aí no Kotlin eu não sei como é que ficaria, mas tem como fazer assim. Mas aí, qual é o que tem de diferente pelo que a gente sempre fica comparando, né? Parece que é o estudo do livro, estamos estudando Kotlin, mas ficamos comparando com Java, porque é o que tem, né? Porque pra mim
Eu acho que só o conceito, assim, meio que enrolou, mas eu entendi, assim. Eu acho. Uhum. Tô passando. Aqui ele misturou o Java com o Kotlin e funcionou. Que a interface é do Java. É, porque é tudo Mas misturado mesmo, né? Tudo junto e misturado. Então, é, tá tudo bem. mas ele falou de uma diferença aqui, ó, que se a lambda não acessa variáveis na função, a instância runnable é reutilizada entre as chamadas. Tipo, aqui eu não estou fazendo nenhuma referência, nenhuma variável, e seria mais rápido, porque eu vou reutilizar esse runnable. Ah, E aí aqui ele fala que a lambda está usando o objeto anônimo. Lembra que tem esse object aqui? Era uma classe anônima, um objeto anônimo. Aí ele fala que é uma nova instância criada a cada invocação da lambda. Então aqueles detalhezinhos assim que... Nossa, é mais por baixo dos panos que daí tem uma performance melhor e tem menos código, né? E ainda dá pra reutilizar mais. Porque realmente se tu faz um negócio anônimo assim aqui dentro, acho que só dá pra usar naquele lugar ali específico. Se tu for precisar usar ele em outro lugar no Java, tem que fazer o copy-paste e colar em outro lugar. Daí eu não sei como é. esse daqui pra mim tá parecendo isso aqui, que ele faz o new action listener toda vez que vai chamar, sabe? Aí ele fica criando vários objetos. E aí, enfim, vai enchendo a memória, né? É o jeito dele, do Kotlin criar a classe anônima. Mas tem mais coisa. A gente viu, agora eu já até esqueci nos últimos. Mas tinha mais coisa em relação a esse object aí também. Tinha. Né? Tava olhando. Ih, esqueci. Mas tem mais coisa. Vantagens, né? Não é esse aqui, peraí. Tá, entendi. Java API Então, Functional Interface. Na verdade, o object era para criar. Peraí. Ai, agora falhou a memória. Estava aqui. Tá. Era para criar classe anônima. E tinha mais uma coisinha. Olha, tem slide demais. Não, mas o que eu entendi dessa parada do usando o Java Functional Interface, assim, ele tá dizendo que usa da mesma forma. Pra quem já sabia como usar, dá pra usar, né? Do mesmo jeito. No Kotlin, então tá tudo com algumas vantagens ali. Menos Acho que o object era o singleton. Lembrei, isso. era isso. Tinha o singleton também. É, Que ele já que fazia. o object era para criar uma instância única de uma classe, mas ele também servia para criar uma classe anônima. E aí a gente ficou reclamando, né? Pô, mas usou a mesma coisa para o mesmo nome, né? Para duas gerar coisas confusão. diferentes. Mas É porque ali não é singleton. Cada vez que ele passar por ali, ele vai instanciar aquela classe, né? depende do Então contexto. Onde é que tu tá usando? Parece contraditório, né? Não tô criando singleton aí, estamos criando uma classe. Porque tá chamando ali, né? Mas tá bom, né? Então, é diferente. Aqui ele vai criar uma classe cada vez que você chamar essa função. E, bom, Eu pesquisei aqui o que seria a melhor tradução para aquele termo bound. Como é que é? Callable. Bound. É coisa de. E eu fui ver, tava falando aqui, referência chamável vinculada. É um pouco. Referência chamável. Callable, porque é chamável, né? Callable, um bound callable reference seria referência chamável não vinculada. E a bound callable reference seria referência chamável vinculada. Então tem a não vinculada e a vinculada.
Tem essa outra opção que a gente não viu ainda, né? Um bound callable. Ele não abordou, né? Mas tem essa Isso aí eu não vi, não. É. Tem esse unbound e o bound. Ixi. Em Kotlin. Aí complicou. Mas beleza. E aqui ele criou só mais um métodozinho, esse handle computation, que era isso que ele estava falando, que faz referência a uma variável e ele vai criar uma instância de runnable a cada chamada desse handle computation. Então, porque eu estou passando aqui por parâmetro um ID e eu estou usando esse ID aqui no runnable. Cada vez que eu chamar essa função, ele cria uma nova instância do runnable. Aí vai usar mais recurso, né? Pode ficar lento. E aí com no Kotlin, ele verifica se já está criado para não criar de novo, né? Ele Então, sempre por baixo dos panos, não precisa fazer implementação nenhuma. Ele já faz isso. Alguma coisa assim, né? então, mas daqui ele diz que vai criar uma instância nova. Porque eu estou usando esse ID aqui de fora. Ele disse se fosse o mesmo ID? Mas lá no livro eu entendi que ia sempre criar uma nova. Por causa do ID. É. Tá. Porque tipo aqui tá fixo os valores, né? Agora nesse caso aqui, como eu recebo um parâmetro, ele diz que sempre cria um novo. É melhor, né? Mudou os parâmetros, mudou a chamada. É. E aí tem como também depurar melhor, né? Aceitar. Sim, são coisas mais baixo nível de questionar. Eu não tenho propriedade nenhuma pra falar de É que você precisar de performance, tem que ver cada detalhezinho, né? De repente, faz a diferença aqui. Oi, menino, será que daria pra gente, assim, não fazer agora, né? Mas talvez de printar a thread, sabe? Tipo, não sei, ou não, o endereço da memória, talvez, acho que mais adequado, né? Que aí a gente tem a prova dos 9. Tipo assim, se a cada interação, sei lá, fazer um loop, né, com cada um. Se ele for realmente criar uma instância a cada execução, ele vai ter endereços de memória diferentes, né? Eu imagino. Sei lá, uma forma, né? O que eu pensei. Não pra fazer. Dá pra fazer, bota ali dentro do Lambda ou do Runnable. Faria um print ali. Mas a gente imprime o quê? Isso que eu não sei. Aqui a gente tenta fazer, viu? Ao vivo. Só não sei como é que eu printo o endereço. Seria. Aí é um handler. Seria, eu acho que a informação do Runnable. Mas eu não sei se dá pra puxar aí. Mas o Runnable é esse cara aqui. É uma interface, né? Tipo. É. Como que você cria uma instância de um Runnable? Você implementa, né? Uma interface, tipo. Então, é que aqui ele tá tipo jogando uma lambda, né? Ele diz aqui. É uma lambda e aí ele vai executar. Só se a gente pegar. Deixa eu ver, se a gente pegar println. Tô chutando aqui. Tem coisa que eu nem sabia, mas tem coisa que acho que só pro reflection. Eita. Aí complicou. De pegar dados, sabe? Da memória que é em tempo de execução, assim, às vezes. Da classe, coisa assim, endereço de memória. Vamos ver o que aparece. Ó, apareceu um negócio aqui, hein?
Tem um endereço aí. É o endereço? Lambda, peraí. Como é que- Lambda. Então, como é que a gente faz para ver se essa aqui é reutilizada? Ó, tá diferente. É porque essa aqui foi tudo bem, é diferente. Ele falou que ia ser diferente porque tô passando um ID aqui e que ele sempre vai criar uma nova, né? Mas aí eu queria ver se essa daqui é sempre a mesma. Mas se eu puser outra aqui, vai ser outra chamada, né? É. Aí vai ser diferente. Vamos ver. Eu tô perdida aqui nos, nos parâmetros. Aí, esse aqui é o Alguma coisa dentro primeiro. do computation, né? Algum atributo. É, Porque ele chama run, né? Na verdade, ele chama run. Aí quando ele chama o run, é que ele cria a thread, não é? E aí que a gente vai saber se é a mesma ou não. então, o que que eu tô fazendo? Nem sei. Aqui vai ser outra instância se eu jogar embaixo, né? Uhum. Ah, eu não sei, eu tô em dúvida, viu? Eu não sei se isso aí vai. Eu acredito que, como tá criando uma classe anônima ali dentro do Não, run, né? não tá pegando ali dentro do run mesmo. Porque ela é Aonde? anônima. Só se tu jogasse essa classe anônima pra dentro de alguma variável pra poder imprimir ela. Mas eu não Essa sei. daqui? É, porque é aí que pega, né? É aí dentro do run que ele cria a classe anônima aí. E a gente quer saber se vai criar uma classe anônima nova ou não. Né? Ou vai usar a mesma. Uhum. Se ela vai ser um singleton, uma classe anônima singleton, ou vai ser nova. É, aqui ele falou que ia criar uma nova a cada invocação também. Então, é isso que a gente tá querendo saber, né? Ou não? É, Já até me perdi. Será que já? eu queria ver nessa daqui, porque essa aqui ele falou que era sempre a mesma instância, mas tipo, se eu crio duas vezes, são duas execuções diferentes e ele cria tudo diferente, né? Essa daqui. Ah, é um bom exercício aí pra tema de casa, gente. Ficar batendo a cabeça aí. Mas é legal de pensar. É. Vai que a gente precisa um dia. Como é que debuga isso? É, como é que confirma, né? Tem que ir à prova. Mas é uma boa É. ideia. Não que a gente não confie no que o moço do livro escreveu, né? Mas você tá lá no serviço, né? Precisa, tipo, não, quero garantir que esse aqui Não, tá. não. Mas é legal a gente ver, né? Algumas vezes a gente faz isso também, né? As meninas ali, a gente. E será que dá pra imprimir tal coisa? É assim a gente vai aprendendo. Mas tem coisa Sim. que às vezes a gente fica quebrando a cabeça e não dá, né? Cris, às vezes, não, fica pra tema de casa. Daí a gente fica pensando e uma lá vai lá e faz. Consegui, achei. Aí manda lá no grupo. Às vezes. Porque às vezes não é na hora, né? Sim. Mas. Vamos ver aqui se eu jogar. Eu queria ver se ele atribuir para X, ele vai fazer ou não vai? Não vai, né? Joguei na variável. Runnable 42. Ah, não, ele fez. Eu achei que ele não ia executar porque eu tinha
jogado aqui na variável. Mas ele executa. Mais alguma ideia aqui para testar? Olha, nessa altura eu não tô sem ideia, mas Zero ideias. Mas eu fiquei curiosa. Vou É, eu- tentar depois. eu iria tentar É. imprimir aí dentro algo aí dentro do RAM, mas não sei o que. Pra ver diz alguma coisa, não aparece nada aí. This Sei lá o que aparece. is run. This run. Não, mas This porque é o runnable. This hashcode. porque aí tu tá É o dentro do hashcode. escopo, né? Tu tá dentro do escopo da thread aí. Vê se... Mas daí tem que dar um Ok. print. Dá um print no hashcode. Ah, sim. Esqueci. Nem precisa pra fazer a variável. Legal, eu queria ver se executasse de novo. Mas não dá pra fazer assim um X-run, né? Ah, Queria executar ela de novo. Tu pode chamar ele lá onde ele já é chamado uma vez. Lá no run, ele chama 2 vezes. Onde é que ele é? Aqui? Lá mais em cima, né? Que chama. Essa como? No Que eu chamo um uma pouquinho mais pra vez. cima ali. Um pouquinho mais pra cima. Tinha um computation run ali, ó. Mas aí. Uhum. Aí se tu chamar 2 vezes, não é aí que ele vai. Ah, tá. Entendeu? Mas aí, É, será que eu não dei? num lugar diferente, né? Chama 2 vezes. Aí tu vai botar numa variável. Então, mas no aí momento fica o diferente. hashcode teria que estar lá ou não? Ou aqui? Eu acho Bom, que vamos o ver. hashcode tem que estar dentro da thread, eu acho, pra ele, porque daí é em tempo de execução mesmo. Agora chamar o run. Vamos ver o que as aparece. Piorias. Run 42, É o mesmo. o mesmo. Chamou E executou 2 vezes. Chamou 2 vezes o mesmo. É o Olha. mesmo? Alguma coisa. E aqui ele falou que era criada cada invocação. Mas esse this, Mas o ele hashcode tá não muda, dizendo o lembra? quê? Será? O hashcode não muda, lembra, meninas? O hashcode ele é por classe. É, Tem que ser eu acho outra que tá coisa ali. com Tem que desacato. ver se tu não acha um name, o get name class, né? Alguma outra. O Java class ali, deve ter outra aqui? coisa. Tinha que ser. Nossa. Endereço de memória, né? Isso. Cara, esqueci. Como é que faz? Sei não. Se tu Java imprimir só class. this. Aqui, será que trazia endereço de memória? Vamos ver. Não, só o nome Só da o classe. nome é. E só this. Ele não deixa? Ah, deixou. O que será que foi isso aí? Opa! Olha aí. Mas... Ó, Aí tá parecendo que é a classe e o endereço, que geralmente é assim, né? Quando a gente É. imprime lá um objeto, ele bota Uhum. o nome da classe e o endereço depois. É porque o hashcode Será não, que não é? muda, né? Eu tô vendo que essas daqui são diferentes. Essa aí é a informação do Lambda. Da E memória. esse aqui é da classe. Esse aí é da classe anônima. Interessante, né? É, tá saindo mesmo, né?
Se for isso, Se for isso, tá usando isso é mesmo. isso. Se não Aí for, a gente. Aí isso aqui tá errado. Mas já criamos algumas Uma testes. polêmica. É, Eu tenho que investigar mais, hein? bom. Mas vou jogar lá no Stackspot. Legal. No- Valeu. Sabe o que eu uso bastante? O chat do próprio GitHub. É? Deixa eu ver se eu consigo. Você quer que mande o código? Não, eu consegui já pegar o código. Você vai subir ali, né? Eu tenho um Aham, repo aqui. Não, mas você tá aham, falando que vai jogar no Stackspot. aham. E eu descobri recentemente que, tipo, aquele chat do GitHub, não tem do GitHub, tipo, Copilot que você conversa, que tem, tipo, uma URL para ele mesmo. Hum, nunca usei. Eu vou ser bem sincera, eu uso bem mais do que eu uso no Stackspot. Eu tô achando que o Stackspot tá muito fraquinho, É? sério. É. Já fica o feedback, assim, Cris, se você conhece alguém do Stackspot. Eu sou usuária também. Mas eu acho que ele tá perdendo espaço. Mas é porque eu tô com acesso com o GPT-4o, entendeu? Aí não tem como comparar, não. Hum. Estamos estudando o Lambda no Kotlin, ainda tem bastante coisa ainda, pelo jeito, pela frente. Não, mas tem. Tá. Já passou da metade aqui. Acho que Tamo indo. é, ó, 5.3, 4. Paramos no 5.3. O 3 e o 4. É. Daqui a pouquinho acaba. Kotlin Interface. E o próximo. Lambdas with Receivers. Esse aí a gente não viu, né? 5.4. Esse é o Não, próximo, então. não. 5.4 Lambdas with Receivers com. Ai, meu Deus. Com receiver. Which apply and also. Vem coisa pra isso aí, eu não faço nem ideia. Com recebedores, recebimento. Mania da gente traduzir as coisas, né? Tudo bem. É Às isso, vezes né? é mais legal você dar, tipo, a ideia do significado, porque tradução mesmo. É. É isso aí, né? Pra hoje foi isso. É, já deu horário, né? Já deu foi bem legal. Mas, ó, tem que treinar muito. É, mas é um monte de detalhezinhos assim que a gente nem imagina, né? E quem quiser fazer palestra, eu vou fazer o convite aí, ó. Quem quiser dar uma palestrinha aqui dentro da comunidade, fechado mesmo. Não precisa ser aberto, fechado para nós. Dá um alô com sugestões e a gente marca. Estamos precisando aí. A gente só tá fazendo grupo de estudo, né? Mas a gente tá tentando ativar umas palestrinhas. Quem quiser falar sobre algum tema, não precisa ser nada também muito. Ai, nunca falei. Não. Pode experimentar aqui também, não tem problema. Eu quero, mas eu. Né, As não quero. cobaias. Seremos suas cobaias. Isso, é da gente mesmo, né? Pra se experimentar Sim. mesmo. Eu também nunca, esses tempos eu me arrisquei, fiz do empoderamento feminino, eu acho que foi disso. E faço mais grupo de estudo, mas eu quero conseguir falar de coisas mais técnicas também aos pouquinhos, quero conseguir. E quem tiver iniciativa, quem quiser,
É só a gente marcar. Tô tentando aí